Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Irmãos, convido você a abrir comigo em João, Evangelho de João, capítulo de número 5. Hoje nós dando sequência na série de mensagens sobre encontros com Jesus no Evangelho de João. E hoje, graças a Deus você está aqui, graças a Deus a chuva não ganhou de você, nem o frio. Eu fico muito feliz que o Senhor fez você vir aqui e fez você perseverar. Hoje, então, temos como título do sermão Jesus e sua intencionalidade. Jesus e sua intencionalidade. Se você abriu em João 5, nós iremos ler até o versículo de número 15. As Escrituras dizem assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém e amém. Então nós temos nessa noite um encontro. E o encontro no qual encontramos em João 5 é entre Jesus e um paralítico. Entre Jesus e um homem talvez desconhecido, um homem que precisava de ajuda. É importante nós salientarmos que todos os encontros de Jesus com outras pessoas foram encontros marcantes. Todos. Todas as vezes que Jesus encontrou-se com alguém, ele modificou a história daquela pessoa. Sempre. Tiro somente as questões ou dias em que as pessoas encontraram Jesus já com más intenções, com o coração fechado. Mas em sua maioria, os encontros com Jesus modificam a nossa história. E é isso que estamos falando domingo a domingo. Esse é o terceiro encontro no qual falamos sobre encontros com Jesus. Por isso, se nós temos um encontro com Jesus, ou tivemos um encontro com Jesus, significa que a nossa vida foi modificada. Pelo menos ela está em processo de modificação. Nós não estamos mais indo para o caminho que um dia desejamos ir. Estamos com uma rota transformada, caminhando para um outro lugar. Jesus, ele realmente modifica a nossa história. E João, como evangelista que escreve esse evangelho com o seu nome, ele vai escrever o seu livro, a literatura do evangelho. E essa literatura, ela é diferente dos outros evangelhos. Nós temos 4 evangelhos das Escrituras. 3 primeiros são chamados de sinóticos, ou seja, são evangelhos que têm congruências. Eles parecem contar a mesma história de óticas diferentes. Agora, o que encontramos em João é um evangelho diferente, porque João tinha um objetivo específico. João desejava, através do seu evangelho, deixar claro para todos que lessem posteriormente que Jesus era Deus.
João trabalha em cada versículo, em cada linha, em cada palavra, para estabelecer aos leitores futuros de que quando você lê esse Evangelho de João, você entenderia que Jesus não é um profeta, que Jesus não era alguém incrível e maravilhoso somente, mas que Cristo Jesus era e é Deus. João tinha esse desejo, esse pano de fundo no Evangelho. E é por isso que nós podemos dizer duas características do Evangelho de João. Primeira, Jesus é tratado no Evangelho de João por 7 vezes, ou Jesus fala 7 vezes a expressão eu sou. Eu sou a videira, eu sou o caminho. Jesus vai utilizar desse termo, utilizado e entendido pelos judeus como o eu sou, o Deus Yahvé. João vai deixar claro e vai utilizar esses contextos para demonstrar aos leitores que Jesus não era um profeta, que Jesus não era somente um profeta, mas que Jesus era também o eu sou, Deus. Essa característica é muito importante. A segunda característica que nós encontramos no Evangelho de João é que Jesus não tem somente os atributos de Deus. Jesus não fala somente que é Deus, mas Jesus tem feitos de Deus. E é por isso que em cada encontro, em cada momento do Evangelho, nós temos Jesus fazendo milagres e maravilhas. Jesus fazendo milagres, cabe a ele então o entendimento de que realmente ele não é somente um profeta, mas ele é o próprio Deus encarnado. João escreve o Evangelho tendo esse pano de fundo. E é por isso que eu acho interessantíssimo o que C.S. Lewis fala em relação a Jesus. Ele fala sobre um trilema. Trilemas são 3 pontos de um dilema. Dilema seria 2, trilema são 3. E C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que ao pensarmos sobre Jesus, presta atenção, nós podemos ter 3 concepções. Ou nós acharemos que Jesus é um maluco, ou nós acharemos que Jesus é um mentiroso, ou nós acharemos que Jesus é Deus. Não existe uma outra hipótese de você olhar para o Evangelho, ler o Evangelho e falar, não, esse Jesus, ele é um maluco, ou ele é um mentiroso, ou realmente ele é Deus. O que o evangelista João faz, de forma divinamente inspirada, é deixar claro para nós que Jesus, obviamente, não era um maluco, um lunático, e Jesus também não era um mentiroso, mas que realmente ele é Deus. Esse princípio bíblico é importantíssimo. Porque se não entendemos que Jesus é Deus, se não entendemos que ele não é um rebaixar de um Deus, se não entendemos que ele realmente é o Deus poderoso, se não entendemos a trindade, se não entendemos a função de Cristo em toda a história, o enredo da salvação, nós não conseguiríamos desenvolver a nossa trajetória cristã. Entender que Cristo é Deus é importantíssimo. João, então, vai desenvolver o seu evangelho através dessa ótica. Você precisa entender que Jesus não é somente seu amigo, não é somente o que morreu por você, mas ele é Deus. A partir disso, João começa a construir o seu evangelho, e ao construir o seu evangelho, um encontro acontece no capítulo 5. Jesus se encontra com um paralítico. O interessante é que no começo do capítulo 5, aparece a grande expressão de que Jesus sobe a Jerusalém. Diferente dos outros evangelhos, onde aparecem pelo menos cerca de uma vez Jesus indo a Jerusalém, no evangelho de João nós temos Jesus aqui no capítulo 5 indo pela segunda vez em Jerusalém. Então, pela cronologia de João, Jesus vai pela segunda vez a Jerusalém. E indo a Jerusalém, Jesus vai movido a um desejo ou a uma festa judaica que acontece. Nós poderíamos aqui citar possibilidades. Talvez Páscoa, talvez Pentecostes, talvez tabernáculos, enfim. Mas o que os comentaristas vão afirmar de forma mais evidente é que talvez Jesus, no capítulo 5, está indo para Jerusalém, ou subindo a Jerusalém, afinal Jerusalém fica a 800 metros de altura do nível do mar, ele está indo por conta da festa de Páscoa. Jesus está indo para uma festa importante. E segundo Flávio Joséfo, um grande historiador, ele vai afirmar, e arqueólogo, ele vai afirmar que naquele contexto de Jesus, visitavam em Jerusalém cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Jerusalém ficava lotada de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas passavam por Jerusalém durante o ano. E na festa, possivelmente de Páscoa, Jerusalém estava repleta de pessoas. Era uma festa incrível, os judeus estavam lá. Afinal, Páscoa é uma festa de peregrinação. Os judeus deveriam ir para Jerusalém. Eles deveriam estar em Jerusalém, se possível. Então nós temos um contexto. Jesus está subindo, indo para Jerusalém. Um contexto de festa. A cidade está cheia.
Mas Jesus não vai somente por conta da festa. Jesus não sobe a Jerusalém simplesmente por uma ação física, mas ele sobe a Jerusalém por um contexto espiritual. Jesus sabe que vai se encontrar com alguém. Jesus sabe que nessa trajetória, no que ele está subindo, ele vai encontrar-se com alguém. E esse alguém não é a samaritana, esse alguém não é Nicodemos, como nós já falamos, mas esse alguém é alguém que nós não sabemos até hoje o nome, um paralítico. Jesus chega então ao tanque de Betesda. Betesda nada mais é do que casa de misericórdia. Haviam, segundo o versículo que lemos, versículo número 2, que dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios abertos. O que era esse tanque? Para a gente entender o contexto. Se você levasse uma ovelha para ser sacrificada no templo, ela não poderia chegar no templo suja. Você passava então pelo tanque de Betesda e você lavava a sua ovelha antes dela ser sacrificada pela sua família e seus pecados. Obviamente que esse tanque, você não jogava a ovelha no tanque, porque esse tanque tinha mais ou menos 13 metros de profundidade. E se você sabe, a ovelha não nada tão bem assim. Então, possivelmente eles pegavam a água do tanque de Betesda e lavavam a ovelha para depois, cerca de alguns metros, chegar ao templo e lá acontecer o sacrifício. Por isso que Betesda fica perto da porta das ovelhas, porque ficava conexo. A pessoa chegava com a sua ovelha, lavava a ovelha e levava ela para o sacrifício. Só que além disso, também era utilizado esse tanque de Betesda para alguns certos tipos de rituais judaicos. Dentre eles, nós temos o banho de purificação. Os judeus também iam para esse tanque e tomavam um banho de purificação, Mikev. E esse banho era necessário para você poder acessar o templo. Então preste atenção no contexto. Jesus está numa festa. E essa festa, ele pode participar, mas ele antes passa pelo tanque. E esse tanque, além de ser um tanque repleto possivelmente de animais próximos e de pessoas se banhando, esse tanque era conhecido também como um tanque que havia cura. As pessoas acreditavam, e preste atenção nisso, é muito importante nesse momento, que se você se banhasse naquele banho após, possivelmente, um anjo tocar e agitar as águas, você seria curado. As pessoas, então, começaram a se conectar e estabelecer-se ali para receber o milagre. Havia multidões de pessoas querendo o milagre. Agora, o milagre de quem? De Yahvé? De Deus? Não. O que acontece com as pessoas que estão ali enfermas é que elas acreditam veemente que a água purifica e que a água cura. Eles começaram a ter uma modificação de mente. Ao invés de pensar que Deus e Yahvé cura, eles começaram a acreditar que a água tinha poderes milagrosos. A água se tornou-se divina e não mais Deus. E por que isso? É importante isso. Anexo ao tanque de Betesda, haviam piscinas romanas. E essas piscinas romanas, elas eram utilizadas pelos romanos, afinal, no contexto de Jesus, quem manda em Jerusalém não são os judeus, mas são o exército e o poder de Roma. O que acontece então é que eles criam piscinas. E piscinas para quê? Para cura. E em Jerusalém havia paganismo. Em Jerusalém, na Cidade Santa, haviam piscinas romanas para que você pudesse, ao banhar-se, receber cura. Não é à toa que eles acreditam que Esculápio, o deus romano, iria curar você se você mergulhasse nas águas. O que aconteceu com os judeus? Aconteceu aquilo que chamamos de sincretismo religioso. Eles começaram a entender que se aquela piscina, então, cura, se eu me jogar naquela água dos romanos eu consigo cura, então no tanque de Betesda também. Houve um sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? Eu vou te dizer algo muito importante. Quando nós nos deparamos, eu já falei isso algumas vezes, quando nós nos deparamos com uma mulher vulgar, o que muitos cristãos evangélicos dizem? Ela tem uma pomba gira. Muitos falam isso. Da onde vem o termo pomba gira? Vem do termo de uma outra religião, possivelmente chamada Umbanda. Ou seja, isso é um sincretismo religioso.
Nós estamos utilizando um termo de uma outra religião e utilizando no nosso contexto. Existe pomba gira nas Escrituras? Não. Tem a pomba que desce com Jesus lá na Trindade, no rio. Agora, não existe uma pomba girando nas Escrituras. Isso é um sincretismo religioso. E nós acreditamos que isso é verdade. Por quê? Porque foi inculto a nós, foi colocado em nós, nessa nossa caminhada cristã. Ou seja, pessoas podem ser possuídas por demônios? Podem, nas Escrituras nós temos isso, por legiões de demônios. Agora, nomes de demônios como esse a gente não poderia utilizar. É um sincretismo religioso. O que acontece, portanto, no tanque de Betesda é isso. Os judeus estão se banhando, acreditando que um anjo do Senhor agita a água, então eles correm para receber a cura. Jesus se depara com esse lugar. Não é à toa, gente, que o imperador Adriano, em 130, ele constrói ao lado do tanque de Betesda, em Jerusalém, próximo àquilo que nós chamamos de templo, ele constrói um templo para esse próprio Deus romano. Ou seja, Jerusalém já está começando a ser modificada por outras religiões. Roma está dominando. Isso é um perigo a nós, até hoje. Quando nós não percebemos que estamos já aceitando ou vivendo um cristianismo que não encontramos nas Escrituras. Eles estão vivendo um judaísmo que possivelmente não se encontra nas Escrituras. Jesus, então, se depara com isso. O que acontece, então, é uma tentativa de mesclar fé e superstição. Mas onde o homem falha, Deus se revela. Em todos os instantes onde o homem falhou, Deus se revelou, sempre. E nesse momento acontece da mesma forma. Jesus chega a Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele se depara com uma multidão de pessoas doentes, enfermas. O que diz as Escrituras, versículo 3, ficavam ali cegos, mancos e paralíticos. Uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Não esperando Deus, não esperando Jesus, mas esperando o movimento das águas. Parece que quando nós falamos isso, parece algo errado, mas no nosso contexto, nós temos o quê? O lenço ungido, a água ungida, vassoura ungida. Tem tanta coisa ungida. Já vi até balão ungido. Já viu balão ungido? O cara sopra o balão, o ar é ungido. Tanta coisa que é ungida. E nós achamos que isso é novidade. Não, irmãos, isso já é há tempo. Sincretismo religioso, modificação do evangelho. Jesus se depara com isso. Jesus então chega no tanque de Betesda e preste atenção. Ele chega ao tanque. Ao chegar ao tanque, ele vê um homem. O homem não sabe quem Jesus é. O homem não conhece Jesus. O homem nem mesmo se achega a Jesus. Mas esse paralítico, ele está lá, parado, esperando a movimentação, esperando a possibilidade de se jogar nesse tanque. E imagine o seguinte, um tanque com 13 metros de profundidade. Se ele se jogasse e não fosse curado, ele morreria afogado. Uma multidão de pessoas querendo cura. Uma multidão de pessoas fanáticas, porque realmente não entendiam as Escrituras, fanáticos acreditando em fantasia. Mas eles estão ali, esperando a água agitar, para mergulhar nessas águas. Jesus chega e vai até o homem. É interessante observar essa passagem das Escrituras. Jesus vê o homem paralítico. Não foi o homem que o viu, foi Jesus quem o viu primeiro. Assim como ele nos vê todos os dias. E assim como ele nos encontra todos os dias. Não somos nós que chegamos até Deus, mas senão Deus que se chegou até nós mediante o Cristo. Todos os dias nós temos essa possibilidade, e é realmente verdade, se nós olhássemos para nós mesmos, para as nossas escolhas, erros, impossível chegar até Deus. Impossível. Estava conversando hoje com, acho que a pastora Sandra, a gente começou a falar, né? Deus nos ama muito, mas a gente não merece nada. Essa que é a verdade. Somos tão ruins de coração, tão muitas vezes obstinados com os nossos desejos, tão perdidos em quem somos. Nossa agenda realmente ela não muitas vezes é um reflexo de quem Deus é. Mas mesmo assim, dia após dia, Deus olha para nós e vê algum valor. Todos os dias. Todos os santos dias. É lindo observar Jesus olhando para esse homem. E ele chega a esse homem. Ele olha e analisa. Existiam milhares de pessoas que ele poderia curar.
centenas de milhares que ele poderia dar a cura, mas Jesus chega a esse paralítico. E pasmem. Jesus chega a esse paralítico e faz uma pergunta, entre aspas, ridícula. Esse homem está há 38 anos sofrendo desse mal. Ele não está há 38 anos no tanque de Betesda, mas ele está há 38 anos sofrendo de paralisia. Ele é paralítico. Nós não sabemos se ele nasceu assim ou se aconteceu algo na sua vida que o fez estar nesse estado. Agora preste atenção, ele está lá. Ele é paralítico, há 38 anos vive sobre isso, ele está buscando a cura na água. Jesus chega até ele e fala: você quer ser curado? Parece uma pergunta anacrônica, parece uma pergunta que não, é desconexa, descontextualizada, porque afinal é óbvio que esse homem deseja cura. Ele está ali esperando, ele está ali no chão, esperando a oportunidade de se jogar nas águas quando elas se mexerem, mas ele não consegue, porque realmente ele não consegue andar e ninguém se importa com ele. A pergunta de Jesus ela parece simples, ela parece até anacrônica, ela parece desconexa, na verdade, mas ela carrega profundidade. Presta atenção. Jesus não questiona o problema, ele vai diretamente na raiz do problema, ele vai no desejo do coração. O que esse homem queria? O que esse homem queria não era a água. O que esse homem queria não era tocar na água, não era encontrar o anjo que tocava na água, mas o que esse homem queria era poder andar. O maior desejo dele, ele faria qualquer coisa por isso. Ele estaria disposto a fazer qualquer coisa por isso. E é por isso que ele tornou-se basicamente uma pessoa sem possibilidade de se sustentar. Ele está lá, sentado ou deitado no chão, não consegue trabalhar, ele vive de migalhas. Ele vive do que jogam para ele para se alimentar. Ele vive de oferta de alguém olhar e falar: eu vou te ajudar. Ele trocou tudo na vida, ele largou família, ele largou outras possibilidades, nós não sabemos, mas ele largou tudo para receber a cura, ou a possibilidade da cura. O ídolo no coração desse homem paralítico é que para ele, a vida dele não tem sentido se não for andando. Para ele, a vida não faz sentido se ele não conseguir andar e caminhar. O ídolo no coração dele é: eu faço qualquer coisa. E é por isso que nesses dias, irmãos, nós vemos tantas coisas horríveis acontecendo dentro do movimento evangélico. Porque são pessoas que não estão dispostas a sofrer mais por Jesus, mas estão dispostas a fazer o que for necessário para alcançar a cura. Se for necessário tomar da água ungida, eu vou tomar. Se for necessário assoprar ou respirar o ar ungido, eu vou respirar. Se for necessário entregar tudo que eu tenho, vender minha casa para conseguir conquistar a presença ou a bondade de Deus, eu vou fazer. Mas a grande questão é que essas pessoas não estão colocando o seu amor a Deus. Realmente não amam a Deus acima de todas as coisas. Amam o que Deus pode fazer, o que Deus pode proporcionar. O que Jesus fala, subentendido na sua pergunta é: eu vou na raiz do seu coração. Você quer ser curado? A resposta desse homem ela é interessante. Porque ele diz o seguinte, versículo 7. Não consigo. Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Preste atenção nisso. Uma pessoa pergunta se quer ser curado. Ele fala: não consigo. Porque ninguém me ajuda. O que ele está falando aqui, gente? Está expressando o coração dele. Esse homem paralítico está dizendo o seguinte: eu sou um esquecido. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa com a minha dor. As pessoas não olham para mim mais como um ser humano, mas como um rebaixamento ao ser humano. Eu não sou mais humano. As pessoas, ao olharem para mim aqui no tanque de Betesda, no chão, elas têm pena, dó, mas ninguém realmente se importa. Ninguém me ama. Uma pessoa esquecida. Um marginalizado pela própria religião, pela própria sociedade. Ninguém ama ele. Ninguém se importa. Esse homem, ele está ali, esperando a oportunidade, desesperançado,
Ele está ali se vendo como alguém sem valor. Mas Jesus, ao olhar para ele, encontra algum valor. Jesus, ao olhar para esse homem paralítico, ele vê algo que eu e você talvez nunca vamos conseguir ver. Jesus vê um valor nesse homem onde todos aqueles que estavam ali, que poderiam, quem sabe, ajudá-lo, não ajudavam. Ninguém o amava. Ninguém dava valor. Aprendemos, talvez, uma verdade bíblica aqui. Cristo, ele viu valor em nós. Ele viu algo de profundo em nós. Ele viu algo que realmente faz sentido se entregar na cruz. Ele nos amou. Mas Cristo fez tudo isso por amor a nós. E aqui eu quero fazer uma distinção entre amor e favor. Amor e favor. O amor, ele é movido por uma ação que dispensa uma resposta. Quando eu vejo o meu filho, Pedro, chorando, eu me movo em amor para cuidar dele. Cansado, com sono, me movo em amor. Quando nós vemos um ente querido ou um amigo passando por dificuldade, nós nos movemos em amor. Nós não esperamos que haja algum contexto de troca. Não existe. Quando nós pegamos, eu posso falar agora nesse contexto, quando eu vejo meu filho sofrendo de dor de cólica, ele tem, tadinho. E eu vejo ele sofrendo, eu quero ajudá-lo, eu quero dar remédio para ele, eu quero cuidar dele, eu quero abraçar ele. Eu sei que ele, naquele momento, ou eu não espero que ele me dê algo em troca. Às vezes eu peço, filho, sorri para o pai. Filho, para de chorar um pouquinho. Eu me comunico com ele, mas eu não espero que haja uma resposta. Porque o meu amor por ele é um amor sacrificial. Hoje eu estou disposto a morrer por aquela criança, independente do que ela se torne, independente do que aconteça no futuro. Disposto. Amor, então, é uma ação que não espera uma contrapartida. Agora, favor, sim. Quando nós agimos em uma ação de favor, nós fazemos algo ao outro esperando uma contrapartida. Ou seja, eu estou na igreja e eu levo um presente para um líder, mas eu espero que agora eu seja o queridinho daquele líder. Ah não, quando eu estou no trabalho, eu levo chocolate para o meu chefe, porque eu quero uma promoção. Quando nós somos casados, quem sabe você então dá uma rosa para sua esposa, não por amor, mas esperando uma resposta no futuro, quem sabe, uma contrapartida positiva. Nós muitas vezes não agimos mais em amor sacrificial, nós agimos em favor. E por agirmos em favor, nós estamos construindo uma sociedade, nós estamos construindo famílias, e nós estamos construindo igreja de forma insustentável. Por quê? Infelizmente, você vai morrer por algumas pessoas, e essas pessoas, elas não irão morrer por você. E infelizmente, você vai se doar por muitas pessoas, e essas pessoas não se doarão por você. Talvez, eu queria realmente isso, conversando com a pastora Sandra ao caminho para a comunidade, para o culto. Nós conversando. A gente conversando sobre algumas questões e ela viu que eu estava um pouco pensativo. Eu falei, mãe, a jornada como líder é uma jornada muito solitária, parafraseando o que eu falei, porque é muito sofrer. É sofrer a dor da perca do outro, todos os dias. Liderar é você sofrer todos os dias porque você não consegue mandar na vida do outro. Você não consegue organizar. Sabe o que eu queria? Eu queria poder ter uma caneta, não sei, alguma coisa, que eu conseguisse organizar a sua agenda, fazer você orar, fazer você arrumar suas finanças, fazer você conseguir ter um bom relacionamento, mas nós não conseguimos. E muitas vezes nós frustramos como líderes, como amigos, porque nós esperamos uma resposta da nossa ação. Ah não, eu vou discipular, eu vou cuidar, eu vou pastorear, eu vou abrir a minha casa, eu vou atender pessoas. Mas muitas das vezes nós agimos como favor, esperando então que a pessoa nos ame, esperando que a pessoa então esteja ali quando nós precisarmos. Mas a grande questão é que muitos não estarão quando nós precisarmos. E está tudo bem. Porque a nossa função como cristão é simplesmente amar porque um dia fomos amados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós entendemos essa verdade, nós paramos de nos tornarmos crente frustrado. Gente, o pior tipo de classe de crente, se existe classe de crente, se eu acabei de criar, é o frustrado. O frustrado é o pior, gente.
Porque o frustrado, ele tá disposto a renunciar, mas ele não consegue. Porque ele, todo momento, ele fica relembrando o que já fizeram com ele. É a mesma coisa no segundo casamento. Se você é do segundo casamento, Deus te abençoe, mas existem lembranças. Você lembra de como foi. Né? Eu nunca tive o segundo casamento, mas você tem lembranças de outras experiências. Então, a frustração, ela gera em nós uma âncora que não nos faz avançar. A frustração como cristãos, a frustração com a igreja, e pasmem, a frustração com a igreja muitas vezes se torna frustração com o próprio Deus. Deus não me ama. Deus, Ele não me escuta. Deus, Ele não está olhando para a minha dor. Mas nós estamos agindo em favor ou em amor? Estamos esperando das pessoas aquilo que somente Deus pode dar? Então estamos fadados ao fracasso. A Nicole ficou louca comigo, a pastora Nick, porque na semana que o Pedro nasceu, eu atendi uma pessoa de forma virtual. Ela falou, você é um workaholic. Eu falei, é verdade, amor, me perdoa, eu atendi. E realmente essa pessoa, ela desapareceu. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu neguei, presta atenção nisso, eu neguei estar com meu filho recém-nascido para atender alguém, mas eu neguei por conta de quem? Do Cristo ou da pessoa? Porque se eu neguei por conta do Cristo, independente do que a pessoa fez ou vai fazer, eu estou satisfeito no Senhor. Agora, se eu fiz com favor, eu fico frustrado. Se eu fiz por favor, eu fico triste. Se eu fiz por favor, eu fico desesperançado. E é isso que Jesus, ele está combatendo aqui. Ele está combatendo um homem que está totalmente frustrado consigo, frustrado com o outro, frustrado com a religião, frustrado com os seus amigos, repletos também de dores. Ele está frustrado. Ele está realmente sofrendo por aquilo. E Jesus, então, olha para ele e ao olhar para ele, preste atenção nisso, ele vê um valor. Ele enxerga algo poderoso. Irmãos, quando nós enxergamos através da ótica do Cristo, nós paramos de ver as dificuldades e os erros dos outros. Eu não estou querendo dizer que nós vamos aceitar agora, não, quer se embebedar, se embebeda, não, a gente vai falar, a gente vai corrigir. Mas quando nós olhamos pela ótica do Cristo, nós vemos valor aonde ninguém vê. Talvez a maior habilidade de nós cristãos deveria ser ter esses olhos. Eu realmente acredito que Paulo, a caminho de Damasco, onde ele não cai do cavalo, porque não está na Bíblia, mas onde ele fica cego e ele então não consegue enxergar. Eu realmente acredito que após ele receber a cura, onde as escamas caíram nos olhos, Cristo quis dar a ele uma experiência de uma nova ótica de vida. Paulo, a partir daquele encontro com Jesus, ele tem uma outra ótica de vida. Ele passa a enxergar o outro, o perseguido, a igreja, o fariseu, o mestre da lei, ele olha de forma diferente, porque ele foi impactado por quem Cristo é. Nós, como igreja, deveríamos buscar ser como esse Cristo, que ao chegar em meio a tantas dores, tantas dificuldades, como nós chegamos no mundo. Quando você é levado ao mundo, você vai observar várias dificuldades no trabalho, na faculdade, tantas pessoas precisando de ajuda, tantas pessoas distantes, tantos erros. Quando você chega na igreja e você vê tantas pessoas distantes, às vezes, do Senhor, você encontra vários erros, mas se você tiver a ótica, os olhos, o olhar de Jesus, você vai encontrar valor naquele paralítico que encontrava-se desesperançado. Jesus, então, chega até ele. E ao chegar até ele, Jesus pergunta, ei, você quer ser curado? Ele fala, eu não consigo, porque ninguém me leva até o tanque. Nós queremos um método. Já falei isso aqui. Nós como igreja estamos há 2000 anos, talvez, buscando um método e não um modelo. Nós estamos buscando o melhor método de igreja. Grupo pequeno, grupo caseiro, igreja na casa, igreja no templo, mega igreja, pequena igreja, culto para homem, culto para mulher, culto para pet, tanta coisa a gente quer desenvolver. E é incrível, pode desenvolver, mas a nossa maior anseio não deveria ser no método, mas no próprio modelo. E quem é esse modelo? O próprio Cristo. Cristo é o nosso modelo. Se eu e você olharmos para Cristo como modelo de vida, de entrega, de sacrifício, de amor, nós vamos viver de forma saudável, é nítido, é fácil. Por isso nós não podemos nos esconder. A igreja não faz isso. A igreja não faz aquilo. E aqui eu vou abrir meu coração. Muito interessante isso. Teve uma época na comunidade, vamos ter culto de manhã.
Será? Os que, pastor, eu não consigo mais ir na igreja porque não tem culto de manhã. O que a gente fez? Culto de manhã. O que aconteceu? Sumiram. Os que pediram para ter culto de manhã não estão no culto da manhã. Eu fico louco com isso. Mas a grande realidade é que é isso. Nós não fazemos pelas pessoas, nós fazemos pelo modelo do Cristo, que se encarnou, que se entregou no madeiro, no amor sacrificial por nós. Jesus, então, ele olha para esse homem. Ele pergunta se ele quer ser curado. O homem não responde, quero. O homem responde, não consigo. Jesus, então, versículo de número 8, Jesus diz, levante-se, pegue sua maca e ande. Eu quero que você grave hoje o versículo de número 8. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus dá uma instrução a esse homem. Jesus não diz quem é. Jesus não fala como falou para a samaritana. Se você soubesse quem eu sou, você pediria essa água, você nunca mais teria sede. Jesus não fala como falou com Nicodemos. Jesus simplesmente fala, você quer ser curado? O homem fala, entre aspas, eu quero, mas eu não consigo, é impossível. Jesus então diz, levante-se, pegue sua maca e ande. O que acontece? Jesus dá uma ordem a esse paralítico, e esse paralítico obedece imediatamente. Ele levanta, pega a maca e anda. Irmãos, imagina Jerusalém lotada de pessoas. Todo mundo querendo ver a água agitar. É igual o crente que vai para o monte para ver a folhinha brilhar. Eles estão lá no tanque de Betesda. Ninguém é curado. E de repente, um paralítico que há 38 anos, possivelmente era conhecido já. Esse paralítico que há 38 anos está nesse estado, ele levanta, ele pega a maca dele e ele sai andando. Jesus deve ter, nessa ação, gerado uma comoção naquele lugar. Como assim? Como assim? Ele não tocou a água não agitou. Fui eu que cheguei primeiro na água, como é que ele foi curado? Uma comoção. Aquelas pessoas queriam saber o que aconteceu. As pessoas queriam entender o que aconteceu e ninguém entendia nada. Ao ponto de, após ele se levantar, pegar a maca e andar, Jesus desaparece na multidão. Do aglomero, da intensidade do que aconteceu aquilo. Imagina isso, todo mundo em júbilo, o que é aquilo? Alguns indignados, alguns com raiva, alguns com alegria. Quem é esse? O que aconteceu? Tá maluco? Mas então, o que acontece? Aparece o fariseu querido. E o fariseu, o mestre da lei, alguém que deveria ter uma conduta e uma ação social, obviamente, socioeconômica, eles sabiam, eles conheciam quem estava lá, possivelmente. Esse fariseu, ao olhar para o homem que estava há 38 anos acamado, ele fala, ô querido, como é que você está carregando a sua maca no sábado? Você está entendendo o nível de uma religiosidade aqui maléfica, destruidora? Ao invés dele se questionar como ele foi curado, ele não foi na água. Está todo mundo dizendo que ele não foi na água. Alguém o curou. Mas o fariseu, que tem um conhecimento de Deus, mas não um relacionamento com Deus, está mais preocupado em saber se ele vai ou não ir de contra os 10 mandamentos. A palavra diz que sábado é o dia do Senhor. No nosso contexto, nós utilizamos o domingo. Mas nesse contexto no qual Jesus, sábado não deveria haver trabalho. Agora a questão é, o que é trabalho? Nós podemos dizer que trabalho é várias coisas. Podemos dizer que trabalho é levantar uma caixa, podemos dizer que trabalho é varrer. E nesse contexto, os rabinos, eles desenvolviam então leis que ajudariam você a não pecar contra os 10 mandamentos. E nesse contexto, portanto, eles diziam o seguinte, que no sábado você não deveria nem carregar peso. Presta atenção. A lei diz para você não trabalhar. Eles afirmaram então que você não deve carregar peso. Olha o jugo. Olha esse jugo desigual. Nesse contexto, portanto, o que acontece? Ele olha para o homem andando no sábado e fala, você está carregando peso. Você está indo contrário à lei.
Ao invés de dizer, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, me conta, o que você fez? Quem fez isso com você? O homem fala, ei, eu estou carregando a maca, a minha cama, porque o homem que me curou me mandou. E quem que é esse homem? Pasmem, o paralítico não sabe. O paralítico nem mesmo teve a possibilidade, talvez, ou a audácia, a coragem, de perguntar quem Jesus era. Porque ele queria tanto ser curado, ele queria tanto aquilo, que quando ele conseguiu se levantar, quando ele conseguiu pegar a maca, e quando ele conseguiu andar, ele nem olhou para trás, ele simplesmente foi, desenvolveu. Mas então, após esse entrave com o fariseu, no versículo de número 13, 14, diz o seguinte: o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Presta atenção, nós temos 2 encontros então aqui. Um encontro da cura e agora um encontro da instrução. O que Jesus fez nesses 2 momentos, no versículo de número 8, dizer, levanta, pega a sua maca e anda, e no versículo que nós acabamos de ler, 14, agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça, Jesus está desconstruindo, ou ele está curando o homem, não somente fisicamente, mas ele está curando o homem em suas concepções religiosas. Ele está curando o homem na sua relação com Deus. Por quê? Primeiro, ele está dizendo, você pode sim andar e carregar a sua maca em júbilo porque Deus curou no sábado. Você pode sim, fique tranquilo. Eu sou o Verbo encarnado. Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. O que João queria, através do Evangelho, é, Jesus, você precisa deixar claro, ou eu tenho que deixar claro que Jesus é Deus. Aqui Jesus está dizendo, levanta, pega a sua maca e anda. Jesus está dizendo, eu sou o Verbo. Eu sou o Verbo encarnado. Olhe para mim, para de olhar para os outros, olhe para mim, eu estou aqui, eu sou o Messias, o Cristo. Jesus está na ordem de cura, ajustando a religião corrupta, ajustando a fragmentação religiosa, ajustando o relacionamento com Deus pautado em legalismo. Jesus está ao curar o homem, ajustando isso. Só que ele não para por aí. Quando Jesus fala no versículo de número 14, agora você está curado, deixe de pecar, o que Jesus está dizendo aqui? Que o homem era paralítico porque pecou? Não. Jesus está falando, pare de acreditar. Pare de acreditar que uma água, ela pode te curar. Pare de aceitar uma religião pagã. Pare de viver uma religião modificada pelo sistema, pelas pessoas e por outras religiões. Pare de viver o sincretismo religioso. Pare de fazer aquilo que você acha que é certo. E comece a viver de forma correta a partir de agora. E o que é o correto? Entendendo quem Cristo é. Esse paralítico não aparece mais nas Escrituras. Ele não aparece mais no Evangelho, mas pode ter certeza que esse homem, ao ver Cristo na cruz, ele tinha uma santa convicção de que aquele Cristo na cruz era o Messias. Aquele paralítico, que ninguém sabe o nome, ele teve uma modificação de história que nós não sabemos e que eu quero conhecer, quem sabe, na glória, poder trocar uma ideia com ele. Mas esse homem, ele modificou a sua história e eu tenho certeza que ele não foi mais o mesmo. Eu tenho certeza que ele não encontrou mais, ou não pensou mais Jesus, ou não pensou mais Deus como uma fonte de bênçãos. Mas ele encontrou um Deus que o ama, que vê valor, que acredita nele. Jesus então diz, versículo 14, agora vá, agora você está curado, deixe de pecar para que nada de pior lhe aconteça. O que seria pior do que voltar a ser acamado? É perder a sua vida eterna. O que pior seria para esse homem é não entender quem Cristo era. É não reconhecer na pessoa de Cristo a divindade. Era não reconhecer a soberania no poder de quem Cristo é. O paralítico, muitas vezes, do versículo 14 e 15, somos nós. Que conhecemos um Jesus do milagre, mas que não entendemos realmente o que é segui-lo. Que não entendemos o que é realmente chamá-lo de Senhor. Jesus, ele destrói
uma religiosidade perversa e vazia ao confrontar os fariseus. Jesus repudia o paganismo e toda forma de sincretismo, restaurando a verdadeira fé. Cristo não apenas cura o corpo, mas ele restaura o corpo, o coração e o propósito. Aquele homem, ele não seria mais o mesmo a partir de então. Ele não foi. Versículo 15, o homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Parece que ele achou necessário atribuir a Jesus o milagre que aconteceu. Parece que ele achou necessário deixar claro que o que o curou no sábado não foram as águas agitadas, mas foi um homem chamado Jesus. Eu convido nós, a palavra nos convida a, portanto, termos uma releitura da vida. Uma releitura da nossa história. Uma releitura do que é viver o cristianismo. Nós parece, muitas vezes, que estamos buscando uma bênção, e de bênção em bênção, não de glória em glória. Para alguns, essa bênção é um casamento que ainda não aconteceu. Ou para outros é um filho que ainda Deus não deu. Para quem sabe outros é uma promoção financeira. Para outros um ajuste no casamento que está difícil. Para outros, quem sabe o perdão numa família, enfim, tantas outras coisas, mas se nós pautarmos a nossa história, a nossa vida, numa busca pelas bênçãos que Deus pode nos dar, eu te pergunto, e se Deus não te der isso? O que acontece? E se Deus hoje falar que você não vai casar? E se Deus hoje falar que você não vai ter filhos? E se Deus hoje falar que você não vai prosperar? E se Deus hoje falar que o seu casamento não vai ser, talvez, tão bom assim? E se Deus hoje disser para você que talvez a sua busca por uma igreja perfeita talvez seja o maior erro da sua existência? E se Deus? E se Deus destruir o seu ídolo nessa noite? Como seria ou como permaneceria a sua fé? Muitas vezes, por quase 5 anos, eu e minha esposa tentamos ter filhos. Deus nunca permitiu, e quando Ele permitiu pela primeira vez, nós perdemos ao 3º mês de gestação. Um momento doloroso, difícil. Por muitas das vezes, a minha fé vacilou por Deus não me dar aquilo que eu tanto queria. Por muitas das vezes, eu pensei em desistir porque talvez eu não teria a família que um dia imaginei. Até o momento que Deus me tirou o filho que Ele me deu. E aqui eu abro um pouco da minha experiência, mas no dia em que tem o aborto, e está eu e minha esposa no hospital, no outro dia eu tenho um casamento para celebrar, naquela noite, eu entendi o que o Senhor estava fazendo no meu coração. Aquela criança que eu vou conhecer um dia, afinal eu tenho 2 filhos. Um que já se foi e um que está no nosso meio. Pedro tem um irmão. Mas aquela noite eu entendi, e talvez até a Nick entendeu, que aquela bênção que nós tanto queríamos tinha se tornado um ídolo em nosso coração. E feito muitas vezes nós não sermos gratos por todas as outras coisas que o Senhor estava fazendo. No processo de aborto, onde a Nick teve contrações, e eu participei do processo junto com a médica, você vê a vida perdendo vida. É um processo extremamente doloroso e impactante. Mas foi necessário isso acontecer por um grande propósito, talvez um dos, era Deus modificar o meu coração naquela noite. Eu fui pela manhã celebrar o dia mais feliz de um casal, que era o casamento. Enquanto eu estava no luto da noite mais terrível que eu já tinha vivenciado. Mas tudo para que eu entendesse algo no meu coração. Se Deus me desse filho ou não, a partir daquela noite, eu não teria mais uma frustração no meu coração. Se Deus me desse um filho adotivo ou um filho natural,
tudo bem, mas se ele não desse também tudo bem. Aquela noite o Senhor modificou o meu coração. Doeu. Muito. Ele tirou uma parte de mim, parece. E uma parte da Nick. Mas nós avançamos. No mesmo hospital no qual aconteceu o aborto, eu passo pela mesma sala de aborto, agora com a Nick e com o bebê na barriga. E quando eu passo por aquela sala e ela precisa fazer o mesmo processo, o meu coração quer sair pela garganta. Eu já estive aqui. E se acontecer algo de errado? E se? O Senhor continua a falar comigo naquela noite. E se acontecer, eu continuo sendo soberano, seu Deus e seu Pai. Você precisa ser satisfeito naquilo que eu te dou. E ponto final. Pedro nasce com muita saúde. Em meio a choro, a criança nasce. Pedro não chorou quando nasceu. Pedro deu um resmungo. Ele é um velho resmungão, eu chamo ele. Em vez de fazer nhé, nhé, ele fez um nhé, e parou. Conheço ele, pego ele nos meus braços e entendo que vale a pena. Não vale a pena porque o Senhor me deu uma vitória que tem sabor de mel, não. Mas vale a pena porque o Senhor modificou o meu coração. O Senhor modifica o coração do paralítico, o Senhor modifica o coração da samaritana, o Senhor modifica o coração de Nicodemos, o Senhor modifica o nosso coração. Mas para que isso aconteça, todo ídolo do nosso coração precisa ser destruído, destronado. E é por isso que eu convido você nessa noite, nós orarmos juntos. Quando nós vamos orar agora, nesse instante, eu convido você a permitir que o Espírito te conduza na sua mente, no seu coração, a procurar talvez no lugar mais escondido, talvez na gaveta com a chave que você não quer abrir. Eu convido você a permitir que o Espírito acesse esse lugar. Pode ser que seja um sonho, pode ser que seja uma bênção, pode ser que seja um trauma, pode ser que seja uma dor, pode ser que seja um ideal, pode ser que seja tantas coisas. Mas o Senhor nos impele a olharmos para a ação de Jesus com o paralítico, de entendermos que existe algo para nós, e que esse algo para nós, esse valor que temos em nossos corações, em nossas vidas, não dependem de nós, mas dependem somente dele. Convido você a ficar de pé comigo nessa noite, queria chamar o louvor. Eu creio que muitos nessa noite que estão ouvindo a mensagem hoje, muitos que estão ouvindo a mensagem depois gravada, precisam hoje obedecer a Deus. Obedecer a Deus muitas vezes não é entender o que Ele está dizendo. Não é compreender muitas vezes, mas é obedecer. Parece que muitas vezes nós queremos ter uma compreensão de quem Deus é para então obedecê-lo. Primeiro eu preciso ler a Bíblia inteira. Primeiro eu preciso ter a mente igual do nosso teólogo Kleber. Não, primeiro eu preciso ter a mesma pedagogia e conhecimento de experiência que a pastora Sandra tem. Não. Muitas vezes nós só precisamos nos mover em obediência. E obediência é levantar, tomar a maca em suas mãos e andar. Eu convido você hoje a permitir ser levantado pelo próprio ou pela própria palavra de Deus. E ao ser levantado por essa palavra, que você possa realmente deixar diante dele, ou deixar que ele destrone no seu coração qualquer outro amor, qualquer outro desejo, qualquer outra coisa que seja mais importante do que ele. A nossa vida, ela precisa ser um reflexo de quem Deus é. E é por isso que nossos dias dizem quem somos. Viver em comunidade, ser intencional nas relações, presta atenção nisso. Acho que hoje o culto falou muito sobre isso no louvor. Ser intencionais nas relações é ter os olhos de Jesus. Viver em comunidade é não você jogar sobre um líder, sobre uma igreja, todas as outras coisas que já aconteceram lá atrás, não. Mas é ter uma novidade de vida. É avançar.
deixar realmente o passado, deixar esse sentimento de desprezo, assim como o paralítico tinha, deixar e levantar, pegar a maca, andar e viver. O Senhor nos chama a esse lugar. Amém? Se você pode, feche seus olhos, onde você está. Aleluia. Nós cremos em um Deus que é vivo, nós cremos em um Deus poderoso, nós cremos em um Deus que transforma, um Deus que nos faz em constante movimento. Não somos mais como éramos ontem, ou pelo menos não deveríamos ser. O velho homem, as coisas para trás ficaram, algo ou tudo se fez novo. Nós fomos convidados a viver essa realidade, onde nós somos perseguidos pela paixão e o amor pelo Cristo, onde somos perseguidos pelas bênçãos que Ele deseja por sua boa vontade nos dar, mas que não mais somos paralisados por conta do nosso coração caído. Por isso, se você pode, vamos orar nesse instante. E ao orar, eu convido você com os olhos fechados a realmente derramar diante de Deus, a derramar às vezes o seu ego, a derramar, quem sabe, diante de Deus, a sua mente que se acha tão capaz, tão entendida, a derramar diante de Deus os seus medos. Ah, Jesus, Espírito da verdade, Espírito da reconciliação. Ah, Jesus, nós nessa noite nos humilhamos diante de Ti. Humilhamos de nossos maus caminhos. Humilhamos o nosso coração obstinado. E quem sabe hoje, nessa noite, ainda está buscando um outro Jesus, mas não o Jesus das Escrituras. Que está buscando somente aquele que pode nos abençoar, e não aquele que nos ama. Buscando somente o Cristo que pode nos levar para o céu, mas não amando o Cristo que se esvaziou em favor de nós. Por isso, nessa noite, nós nos esvaziamos, Senhor, não de glória, afinal não temos nenhuma glória, mas nos esvaziamos de todos os ídolos do nosso coração. Por isso, Senhor, eu oro para que o Senhor toque em nossas paixões, toque em nossos afetos. Senhor, se existe uma mulher nesse lugar que não ama o seu marido, ou ama outros além do seu marido, desconstrua isso. Senhor, se existe aqui nesse lugar homens que amam outras coisas, outros lugares, além das suas esposas, desconstrua isso. Senhor, faça em nós essa noite viver o padrão bíblico da existência. Não o que queremos, não o que planejamos, mas o que o Senhor direcionou. Ah, Espírito, eu oro para que o Senhor retire de algumas mentes, de alguns corações, nesse instante, nesse momento, eu oro, Espírito, para que o Senhor tire desses corações ídolos, quem sabe sonhos, ideais que tornaram-se ídolos, quem sabe o ideal de relacionamento, um ideal de igreja, um ideal de trabalho. Ah, Senhor, quem sabe o padrão de vida. Nós estamos dispostos, como sua igreja, Cristo, a viver o padrão de vida que o Senhor deseja, não que nós desejamos. Por isso, tira de nós toda a avareza, toda a autocomiseração, todo o sentimento de dia após dia dizer: ó, como eu sofro, ó, como a minha infância foi triste,
Ó, como as minhas relações, ó, como o meu casamento não é o ideal. Senhor, retira isso de nós. Que venhamos essa noite, a partir dessa noite, nos movemos em gratidão a Ti. Em gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz. Gratidão por tudo que o Senhor fez para que nós hoje tivéssemos vida. Nós queremos ser gratos, Pai, pelos apóstolos. Gratos por Sua palavra. Gratos pela igreja. Gratos pelos nossos familiares, pelos nossos pais, nossas mães, mesmo que foram disfuncionais. Ah, Senhor, nós somos gratos pelas nossas lideranças, mesmo falhas. Nós somos gratos pelos nossos pastores, mesmo falhos. Nós somos gratos pelas nossas esposas e esposos, mesmo falhos, nossos filhos. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Por isso, assim como ao encontrar o paralítico, que o Senhor nos encontre nessa noite, vendo graça, vendo valor, vendo vocação, vendo chamado, vendo propósito. Profetizamos através da Sua palavra, Deus, uma modificação de estrutura de vida a partir de hoje. Nós não seremos mais uma igreja que busca um padrão de vida, senão um padrão celestial. Senhor, o dinheiro não será o nosso Senhor, o dinheiro será o nosso escravo. Senhor, as bênçãos, os prazeres dessa vida serão iguais a Ti, igualáveis a Ti. Ah, Jesus, modifica os nossos olhares nessa noite, modifica como olhamos o outro, modifica como vivemos comunidade, modifica como Te adoramos. Assim, Espírito, nós pedimos a Ti, continue a conduzir a nossa comunidade, continue a conduzir nossas famílias, continue a conduzir, Deus, todos os nossos sonhos e projetos. Sim, Senhor. O Senhor é a rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força, Meu Deus, nem violência, mas é pelo Teu Espírito. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. vence os nossos corações, Você Senhor. tem liberdade, Vence as nossas agendas, Senhor. no final sou Vence as nossas finanças, Senhor, os nossos ideais. você. Vença, Senhor. Vença, Senhor. Me atraiu ao deserto. Foi você quem disse que falaria ao meu coração: bendito seja o Senhor, minha rocha.
entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, 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 então vem. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. Quebra o silêncio, vem sobre as montanhas, vem vencer meu coração. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. No final sou eu e você. No final sou eu e você. Te amamos, Senhor. Destrói o que impede o amor. Te amamos, Senhor. Por trás dessa face, Cativa os nossos olhos, Senhor. destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, destrói o que impede o amor. Por trás dessa face, Irmãos, destrói o que impede. vou encerrar o culto. Como nós temos a prática, vamos encerrar, você é liberado. Mas eu queria adorar a Deus mais um pouco aqui. Então, se você quiser ficar, pode ficar. Vamos ficar mais um tempo. Acho que é tão arrumadinho, acabou sem tanto no horário. Mas eu quero liberar você, a você que trabalha amanhã cedo, você que tem crianças, eu sei disso. Então, quero liberar você. Lembre-se que essa semana nós temos Escola Reformar na terça-feira, sala de oração. Se você é autônomo,
Você pode vir trabalhar da comunidade, então venha. Nós temos turno de devocional a partir do meio-dia, então venha participar nas quartas, amém? E lembrar que essa semana também tem GP na sexta e nos sábados. Então, por favor, se organize, procure alguém, vamos construir essas relações juntos. Amém? Se você pode, nas suas mãos, eu vou abençoar você. E depois eu vou ficar aqui, se você quiser receber uma oração, se você quiser vir chorar. Você é livre, a casa do Senhor é sua. Está nas suas mãos, como você receber um grande e maravilhoso presente. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso amado Jesus e a doce presença do Espírito Santo seja com todos vocês. Vão em paz, que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. E eu vou pedir para o